Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso divino Rabi permaneça no seio de nossos corações. O tema que hoje nós vamos abordar é provavelmente um dos temas mais importantes considerando o futuro da humanidade. Porque se os nossos filhos fossem educados à luz da moral do Cristo, nós não teríamos os problemas que hoje nós temos em abundância. A falta de caráter, a falta de retidão, a falta de direcionamento para a vida espiritual decorre da ausência da educação que não recebemos na infância. É tão forte isso que em Provérbios, no Primeiro Testamento, na primeira revelação, nós vamos ouvir: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É tão forte que Jesus, por várias vezes, se referiu às crianças, e em determinado momento ele disse: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Foi anotado por Mateus. E o próprio Allan Kardec, o codificador dessa santa doutrina, dirá: é de toda a evidência que se os homens fossem alimentados, nutridos, desde a infância, com ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Não havendo incrédulos, não haveria suicídios. Não havendo suicídios, não haveria sofrimentos. Para citar uma vertente do que a educação pode proporcionar. Mas o tema compõe-se de 3 palavras. O que é moral? O que é educação? O que é infância? Para tratarmos disso, precisamos compreender o significado dessas palavras em primeira mão, para depois, então, compreendermos o alcance delas em nós outros. Moral é uma palavra que é muito mal utilizada na sociedade ordiana. Nós vamos ver pessoas usando esta palavra em situações que não tem absolutamente nada a ver com elas. Nossa, meu moral está alto, meu moral está baixo. Meu time ganhou, meu moral está alto. Meu time perdeu, meu moral está baixo. Ou vamos ouvir os acadêmicos do campo filosófico, do campo sociológico, dos nossos humanos conhecimentos, dizer que moral é a regra de bem proceder, uma regra que nós podemos estabelecer juntos com os costumes para manter em harmonia aqueles que habitam uma sociedade. Mas a moral ainda é mais do que isso que a academia avalia e proporciona. Kardec, quando examinou o tema, ele também quis saber, à luz do conhecimento espírita, que definição se podia dar da moral. E os espíritos, na questão 629, lhe responderam: a moral é a regra de bem proceder, ou seja, de distinguir, de separar o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Por quê? Porque então cumpre a lei de Deus. Se nós observarmos, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, disse Allan Kardec. Apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Logo, nós concluímos que o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus compreendido e vivido. Então, se nós perguntarmos a nós mesmos se nós estamos com a moral elevada ou não, basta nós medirmos, apenas no dia de hoje, quanto do meu dia eu dediquei pelo bem de todos. Quanto do meu dia eu dediquei pelo meu próprio bem? Quanto do dia eu dediquei pelo bem de Deus? Porque ele diz, porque então cumpre a lei de Deus. E a lei de Deus foi resumida por Jesus em uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz que nesses 2 mandamentos estão contidos toda a lei e todos os profetas. Então, nosso conhecimento que nós estamos querendo deixar para as nossas crianças é esse sentimento, é essa noção, é essa percepção de que ele vive para ter moral elevada. E para ele ter moral elevada, ele precisa procurar fazer o bem pelo bem de todo, no limite das suas forças.
Cada um tem o seu próprio limite. Os nossos filhos, como espíritos encarnados, também os têm. E nós precisamos ajudá-los a compreender isso e a praticar isso. Mas o que é educar o nosso filho? Kardec também abordou isso de maneira exímia quando ele comentou a questão 685. Em determinado momento de seu comentário, ele afirma: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Notemos que a educação intelectual se faz pela força das coisas. Há uma impulsão civilizatória que nos obriga a nos intelectualizarmos. Do contrário, não poderemos ficar adaptados à civilização. Então, se nós hoje observarmos, existem leis humanas que nos constrangem a colocar os nossos filhos na escola. Podemos ter a visita de um conselho tutelar se nossos filhos estiverem fora da escola. Então, nós vamos ser mais ou menos obrigados a fazer esse cumprimento da educação intelectual. Mas a intelectual não é suficiente para que o nosso filho seja bem-sucedido na vida. Não na matéria, na vida. A vida verdadeira. Então a educação moral é o objeto do interesse de nosso trabalho hoje. Mas Kardec vai além. Ele diz que não se refere à educação moral que se extrai pelos livros. O que ele está dizendo é que você não aprende, seu filho não aprende, eu não aprendo, nenhum de nós aprende apenas pelos livros. Eles orientam, eles sugestionam, eles dão rumo, mas não inoculam em nós outros, não elaboram em nosso íntimo a educação. A educação que Kardec está dizendo é a que consiste em formar os caracteres, as características da personalidade, aquela que incute, que introduz hábitos. Quando o hábito está incerto da criatura, ela não consegue fazer de outra forma, porque aquela é a forma que funciona por automatismo. Se os nossos filhos forem educados na moral evangélica, eles terão naturalmente o impulso de fazer o bem pelo bem de todos em todas as situações da sua vida. Esta é a educação de que estamos nos falando. E para que ele obtenha isso, ele precisa ter experiência. E a experiência só pode ser obtida vivendo. E ele pode começar a viver desde cedo essa educação junto dos pais, que poderão arrastá-lo pelos exemplos às situações em que essa experiência possa proporcionar a eles os recursos do aprendizado definitivo. Por que isso? Porque a educação, disse Allan Kardec, na essência, no entendimento espírita, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então nós estamos falando de educar nossos filhos para hábitos, hábitos que vão tornar-se parte do ser. Por onde ele for, desencarnou para o mundo espiritual, voltou para cá com sua bagagem, esse hábito está nele. E você perceberá isso facilmente pelas predisposições que a criatura traz em si. As predisposições dizem dos hábitos que foram incutidos na nossa personalidade. Se temos predisposição para o bem, é porque já exercitamos bastante no bem. Se temos predisposição para o mal, é porque ainda estamos longe da luz e ainda nos comprazemos em fazer o mal, a despeito das dores que nos alcançam. Mas resta ainda a infância. A infância que nós, muitas vezes, acalentamos, sem preocupar com a responsabilidade deste acalentar. Diz nosso querido Santo Agostinho, profundo ensinamento: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ele está nos dizendo que o corpo vem dos pais, a genética vai ser direcionada pelo corpo dos pais, mas a alma não. Por isso é que de pais incultos, pouco inteligentes, podem nascer filhos
naturalmente cultos, sem ter ido à escola e muito inteligentes, ou o oposto, de pais retos, justos, honestos, podem nascer filhos com predisposições ao roubo, à velhacaria, enfim, ao desvio. Porque o filho procede de Deus na essência. E quando ele chega em nossa casa, isso constitui um empréstimo, uma concessão divina que nos permite compartilhar das alegrias de uma alma que nos afeiçoamos. E ele nos recomenda: inteirai-vos dos nossos deveres e ponde todo o nosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Recebemos a criaturinha em casa, mas a partir daquele momento, a nossa não será mais a mesma vida, porque a missão que nos incumbirá é enorme. A missão é aproximar de Deus aquela alma que chegou em nosso lar. É por isso que é lamentável, é mesmo triste, ver pais afastados de Deus, afastando também seus filhos. Dissera Jesus que são cegos, conduzindo cegos, ambos cairão no fosso. E é grave, pois que agimos como cicerones dessas almas e teremos que prestar contas sobre isso, como dirá Santo Agostinho. Ele diz: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Portanto, ser pai, ser mãe, ser aquele que responsabiliza pela educação moral de um filho, imprime uma severa responsabilidade da qual se terá que prestar contas diante da consciência cósmica que está refletida na consciência de cada um de nós. Para que o espírito possa progredir, ele precisa de um recomeço. Nós sabemos que existem dois planos: um espiritual, que está dividido em diversas faixas vibratórias, em que habitadas serão pelos devidos níveis evolutivos, e a dimensão física, com uma só faixa vibratória, igual para todos os espíritos, independente de sua evolução, e que ora nós estamos em uma, ora nós estamos em outra dimensão. No momento em que estamos na dimensão espiritual, chega um dado momento que precisamos descer para as necessárias experiências da carne. Descemos e depois passamos um tempo aqui, conforme o nosso planejamento, fazendo as experiências que programamos. Portanto, o retorno à carne é feito em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do planejamento reencarnatório. Ninguém, absolutamente ninguém, e não há exceções, nasceu onde não precisava nascer. Eu mereci nascer nessa família, por que eu vim nascer aqui? Porque essa era a família exata, nem mais e nem menos que você precisava. Certa ocasião, na comunhão espírita de Brasília, uma mãe procurou uma médium muito conhecida naquela casa para se orientar com o filho adolescente difícil que ela tinha. E o filho adolescente estava acompanhando, devia ter os seus 16 para 17 anos. E ela conversou com a médium na presença dele, e ele fingindo ali, fazendo de conta que não estava ouvindo. E ela disse que estava enfrentando muitos problemas com o menino, que ele não obedecia, que ele era muito rebelde. E de repente, a médium virou-se para ela: pois é, filha, mas essa é a missão que você assumiu. E ele se levantou e disse: eu não pedi para nascer nessa casa. Aí a médium parou, olhou para ele e parece que, ouvindo uma voz, disse: meu filho, você tem razão. O teu anjo de guarda, o teu benfeitor que tem lutado por você há muito tempo, está dizendo que provavelmente você não pediu. Quando você estava no plano espiritual, meu filho, você ajoelhou e implorou para nascer neste lar. E ele está me dizendo mais. Está me dizendo que se você jogar esta oportunidade fora, a sua será uma encarnação futura de ausência de paz. Não desperdice, filho, com a rebeldia dos insanos, pois é a hora de sua própria progressão.
Se esse rapaz aprendeu ou não a lição, nós não sabemos. Mas nós não nascemos onde nascemos por acaso. Não temos por pais esse ou aquele, seja o melhor ou o pior pai. Cada um tem o pai que necessita para o seu crescimento. E isso tudo foi deliberado de forma lúcida quando estávamos no plano espiritual, através do planejamento reencarnatório que é chancelado pelos nossos benfeitores. Uma vez planejado, materializamos um corpo através da gravidez. E aí se inicia a materialização do corpo, e vamos moldando o corpo exatamente, nem mais e nem menos, às nossas necessidades. Se no nosso planejamento reencarnatório pedimos a prova da vaidade, de enfrentar a vaidade e vencê-la, às vezes pedimos como instrumento de prova um corpo bonito que causa nos outros aqueles movimentos de nos envaidecer com os elogios. E quando isso acontece, a prova está sendo exercitada, a experiência do espírito está sendo feita, a educação do espírito está sendo realizada. Mas se nós decidimos passar por uma experiência em que tenhamos que desenvolver a capacidade de absorver as críticas, pedimos um corpo deficiente, em que seremos objeto desde a infância no bullying escolar, característica típica de famílias que não educam seus filhos para aquilo que se chama moral. Esses atacarão o indivíduo desde cedo e ele terá que aprender a lidar com essas situações de maneira pacífica intimamente, ainda que sofrendo externamente. Não importa a prova, teremos que subsidiar-nos com os amparos do mais alto para vencer as dificuldades que nós mesmos elegemos para enfrentamento na terra. Mas uma vez materializado o corpo, teremos que terminar a sua materialização até os 7 anos e depois então iniciar propriamente dita as provas que elegemos como sendo as da nossa encarnação presente. Este é o período em que o espírito está pronto para iniciar a sua vivência na experiência da carne. Mas a pergunta que alguém poderia fazer é: por que reencarnar? Por que não fazemos isso no plano espiritual? E nós vamos ouvir no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo a orientação. Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades, todas, permanecem em estado latente, não se eliminam, estão lá, mas em estado latente. Nesta fase é em que nós, literalmente, parecemos crianças. É necessário esse estado de transição, nos ensinam eles, os espíritos benfeitores, para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar essa nova existência. Então, nós terminamos a encarnação passada com problemas seríssimos com pessoas. Por exemplo, tivemos um grave problema de ódio uns com os outros e não conseguimos arregimentar forças internas próprias para buscar o perdão, que é a fonte da salvação dos relacionamentos difíceis. O mecanismo divino proporciona isso por nós quando não damos contas de fazer sozinho. Nos põe na mesma família, na condição de pai, filho, na condição de marido, mulher. E nós, não conhecendo pela fisionomia nova que vestiremos, porque será um novo corpo, nós não vamos conseguir saber quem somos. Mas nós vamos perceber sutilmente quem éramos, pelas características naturais das emissões da própria alma. Experimentaremos sensações, sentimentos estranhos, muitas vezes incompreendidos, angústias perto da pessoa ou felicidade. Experimentaremos antipatias, simpatias e ouviremos pais dizendo: meu Deus, quem que esse filho puxou? Porque não se parece nada com os pais. Temos ali um filho problema, às vezes em casa, que os pais aceitaram recebê-lo para
em encaminhá-lo, a aproximá-lo de Deus. E é por isso que, se soubéssemos quem fomos, não conseguiríamos conviver, porque voltaríamos ao mesmo ponto original. E é por isso que o novo ponto de partida proporciona o começar de novo. Por isso, reencarnação é sempre sinônimo de recomeçar. E ali então teremos a oportunidade de, convivendo uns com os outros, aprender a respeitar e a amar. Por isso as nossas famílias são tão difíceis neste planeta de expiações e provas. O retorno à carne, portanto, é para o espírito a nova chance de começar tudo de novo e fazer melhor do que fez na última. Mas quando nós vemos essa criancinha, essa coisinha bela, também a formiguinha, não as esmaguemos com os pés, por favor, elas também precisam viver. Nós vamos ver a beleza da infância, que nesta fase são extremamente permeáveis. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Pergunta 383 de O Livro dos Espíritos. Por que eles já não vêm como adultos, mesmo em novos corpos? E os espíritos disseram: encarnado, e a encarnação tem um objetivo, que é se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, o da infância, é mais acessível às impressões, marcas que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Vínhamos caminhando da casa de nossa mamãe para cá, e aí passamos num lugar que tinha sido recentemente cimentado. E alguém provavelmente não viu e passou e pisou naquele cimento ainda fresco, mas não tão fresco a ponto de penetrar todo o pé, mas uma superfície do pé penetrou. E aí ficamos pensando naquilo, que é exatamente o que acontece com os nossos pequeninos. Dependendo das marcas que nós deixamos neles, elas ficam impressas para o resto desta encarnação. Se formos com eles na sua fase infantil, pessoas amáveis, ficam marcas indeléveis. Mas se formos rudes, se formos maus, se dermos exemplos nocivos, as marcas também se imprimirão de forma forte. Se brigamos marido e mulher na frente deles, estas impressões ficam marcadas. Se casos mais graves acontecerem, poderão ser marcas traumáticas que eles carregarão na condição de inibição na sua fase futura. Nós temos um papel fundamental sobre a vida deles nessa fase, porque é a fase mais fácil de assimilação do espírito. Perguntado a Emmanuel, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E Emmanuel foi direto na resposta. Mais importante? O período infantil é mais sério, mais propício à assimilação dos princípios educativos. Prestemos atenção nessa palavra, princípios. Ninguém poderá fazer pelo seu filho o que ele mesmo terá que fazer, mas todos nós poderemos plantar essas marcas na forma de princípios educativos, para que ele possa se orientar nas tomadas de decisões graves que a vida lhe pedirá em dados momentos. Então, se eu deixo marcas de honestidade, ele me vê no dia a dia da convivência comigo como pai, e vê em mim o exemplo da honestidade, o exemplo da honestidade vivida em casa e fora de casa, o exemplo da mansuetude, o exemplo da humildade. Todos esses exemplos de virtudes superiores, que são princípios educativos, vão sendo assimilados por ele. E no momento em que ele for chamado pelo quinhão de dor que a vida lhe reservará, como reserva a todos nós, a colocar em prova esses princípios, ele certamente, indubitavelmente, se lembrará das marcas que foram provocadas por aqueles que com ele transitou na fase primária da vida. E aquilo será a baliza firme de orientação para a vida. Portanto, a delicadeza deles, nesta fase, os tornam brandos, mansos, serenos, humildes.
acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Não só os pais, às vezes assumimos educação de filhos dos outros, e esses também passam a ser pais. Por que isso é tão fácil nessa idade? Emmanuel nos diz que até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Ele está mais lá no plano espiritual do que aqui. É só observar os bebezinhos. Eles fazem 2 coisas com profundo esmero: comem e depois tem que jogar fora o que comeu. E você sabe disso pelo número de fraldas que você troca. A maior parte do tempo ele está dormindo. Não faz nada além de dormir. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai dormindo um pouquinho menos e vai ficando um pouquinho mais aqui. Cada vez que ele está dormindo, ele está no plano espiritual. Chegará um momento em que ele começará a andar por si e começará a ter os tais dos amiguinhos imaginários, que de imaginários, na maioria das vezes, não tem nada. São espíritos com os quais eles entram em comunicação natural, porque todos nós, quando estamos na infância, somos médiuns naturais. Estamos vivendo o mundo natural da Terra e o mundo natural dos espíritos. Somos seres interexistenciais. É muito comum isso. E os pais que se ocupam da educação moral dos filhos não lhes cerceiam, mas estimulam a lúdica situação em que eles vivem. Por isso, nessa fase é que se lhes pode reformar, corrigir o caráter e reprimir os maus pendores. Se os pais tiverem o conhecimento da educação moral dos seus filhos, já no ventre perceberão as propensões dos filhos. Dá para perceber uma gravidez que foi difícil e dá para perceber uma gravidez que foi suave. E é porque as relações entre mãe e filho, que chega pelo ventre materno, e as relações entre filho e pai, que com ele convive através da mãe, lhe dedica à situação anterior em que viviam. E por isso eles, percebendo, reagem no ventre materno de uma ou de outra maneira. Se a relação anterior foi boa, normalmente eles são pacíficos. Mas se a relação anterior não foi boa, geralmente eles já são rebeldes, difíceis no ventre materno. Não é sem razão que muitas gravidezes têm o problema dos vômitos, dos maus estares, que estão vinculados às emissões fluídicas que o espírito faz com que a mãe seja submetida a elas, como se ela fosse um mata-borrão. E é esse o momento em que ele também mostra o caráter dele, já naquela fase. Quando nasce, começa a se desenvolver na convivência em casa e com os coleguinhas, nota-se claramente se ele traz traços de egoísmo severo ou se ele traz traços de bondade percebida. Então, nessa fase, dá para perceber aonde é que ele precisa de tratamento, aonde é que ele precisa de correção, aonde é que ele precisa de ser reprimido. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Kardec perguntou aos imortais. Não é que o espírito se modifica, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Ou seja, se você não fizer nada para mudar os maus pendores do seu filho, se você deixar ele crescer como uma plantinha que cresce do jeito que ela quiser, sem nenhuma orientação, uma trepadeira, por exemplo, formando um caramanchão, se você não orientar, você nunca vai ter um caramanchão, ela vai crescer do jeito que ela instintivamente cresceria como criança. E se você não fizer nada, ele vai mostrar o caráter que ele tinha antes de reencarnar. Mas se você agir como se age, colocando uma guia para a planta e colocando limites para que ela possa crescer dentro de uma faixa que você disciplina para ela, você vai ter, nesta fase da adolescência, o espírito já modificado. Pode ainda não conseguir ser completamente modificado, mas as suas serão as tendências abrandadas e não mais a do início.
E é por isso que nessa fase da adolescência para frente, construir a educação se torna mais difícil, tal como a planta, a haste já está enrijecida. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que elas foram e nem o que elas serão. Ou seja, são caixinhas de surpresa que chegam em nossa casa. As crianças são os seres que Deus manda às novas existências e dá-lhe todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, suas ações más são cobertas com a túnica da inocência. Na fase antes da adolescência, isso ainda é bastante claro e nós tratamos elas de uma maneira diferente do que tratamos na fase da adolescência para frente. Por isso, a tal da túnica da inocência é o que faz com que nós sejamos com elas mais carinhosos, mais brandos, mais próximos. Se elas viessem como adultos, a nossa relação com elas seriam diferentes. Mas essa inocência, disseram os Espíritos, não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que elas deveriam ser, como todos nós deveríamos ser, puros. Foi Jesus quem disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É na fase da infância que nós temos a pureza mais próxima do que teremos que ter como espíritos. É a imagem do que deveremos ser em nossas vidas futuras. Agora adverte Emmanuel: passada a época infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Em outras palavras, quanto mais tarde você deixa para corrigir, deixa para avançar naquilo que ele já tem de potencial, ou, em outras palavras, deixa de discipliná-lo para a vida, para a moral, para ensiná-lo a fazer o bem pelo bem de todos, cada vez mais tarde vai ficando mais difícil de educá-los. Depois da adolescência é muito comum eles não nos ouvirem se não quiserem, se tiverem natureza rebelde. É por isso que Emmanuel tem uma passagem que é muito oportuna de refletirmos, que se chama Nutrição Moral, é o título da passagem. Ele diz assim: não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processos de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, das crianças, através de nossas atitudes e exemplos, através de nossos avisos e correções, em tempo oportuno. Veja aqui o cuidado do benfeitor, através das nossas atitudes e exemplos. Os exemplos vêm depois das atitudes. O proceder naturalmente diante deles, não para que eles vejam, mas o proceder naturalmente nosso diante deles é o mais forte educador. Depois o exemplo, convidando-os a fazerem certas coisas que nós já fazemos, levando-os a vivenciar esses movimentos que já fazemos. Mas se isso não for suficiente, ele não assimilar, os avisos: olha, filho, este caminho te levará para tal resultado. Atenção, não continue nele. Conversa, diálogo, orientação. Mas se ainda assim ele não assimilar, correção. Pois não queres estudar? Não terás o computador esta semana. É isto que desejastes? É isto que terás. Então teremos que cerceá-lo dos gostos da indisciplina, para que ele possa ter gosto
pela disciplina, ainda que constrangidamente em certa fase. Isto é correção em tempo oportuno. E nós fazemos isso dentro de escola de preparação. E fomos perguntar a Emmanuel, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E os Espíritos, na pessoa de Emmanuel, que representou-nos durante mais de 40 anos, mensagens sublimes, dirá: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estabelecimento ou os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Você pode matricular seu filho na melhor escola de Anápolis. Pode colocar seu filho na aula de karatê, de dança, de balé, de inglês, de chinês, de o que você quiser. Isso é instrução. Isso vai pela força natural, é a educação do intelecto. Mas o professor de balé, de chinês, de inglês, de karatê, também tem os seus problemas com seus filhos e não vai se incumbir de educar o filho da carne alheia. Os pais podem delegar certas coisas, mas não a educação. Essa compete a eles. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. A escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação. E Emmanuel adverte, essa fonte é o Evangelho. Olha o que disse Santo Agostinho no princípio de nossa fala: inteirai-vos dos vossos deveres em aproximar de Deus essa alma. O Evangelho é uma das maneiras, não é a única, mas é uma das maneiras sublimes de nos colocarmos em condição de aproximar esta alma de Deus. Mas o Evangelho impõe. O Evangelho não é convite, ele impõe deveres quando realmente o assimilamos. E ele impõe deveres primeiro para os filhos da própria carne e depois deveres para com os filhos da carne alheia de modo geral. Nosso André Luiz nos diz assim: os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi alguns barulhos referentes à educação da infância, o que é maravilhoso. Esse é um campo bastante importante para o desenvolvimento da educação moral na convivência. Essas são experiências que o Espírito está passando numa escola que é, vamos dizer assim, o avanço do lar aqui. Para que os companheiros, olha como ele trata os filhos que chegam à Terra, para os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência. Ninguém desce a carne senão para fazer experiências na direção do bem. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no reeducandário da carne. Nós somos, na condição de pai, aquele que tem que guiar o filho no caminho